Boa noite, senhoras e senhores. Mesma base, porém características bem distintas. Quem acompanha o cenário político nacional já deve ter notado que muito se comenta sobre as diferenças de perfil entre o ex-presidente Lula e sua sucessora Dilma Rousseff. Dilma tem frequentemente aparecido no noticiário envolvida com atividades de gestão, decidindo questões burocráticas, cobrando soluções. Aos poucos se confirma como uma administradora, uma técnica que exige o máximo empenho de seus assessores. Já o ex-presidente Lula, ao longo de seus 2 mandatos, construiu a imagem de um político habilidoso, um presidente que negociava pactos e apoios para aprovar projetos, além de garantir a governabilidade. Um líder de retórica por vezes polêmica, que percorreu o Brasil e o mundo divulgando os resultados de programas sociais e inaugurando obras. Logicamente que ainda é cedo para traçarmos comparações mais profundas entre Lula e Dilma. O que pode ser pertinente é refletir sobre essas diferenças no rumo de um governo. Será que uma única pessoa pode acumular funções que por vezes são completamente diferentes? O Brasil precisa de um sistema em que as atividades de chefe de Estado e chefe de governo funcionem separadamente? A reforma política, tão propalada e tão adiada, representa uma chance real de avanço nessas questões? É esse o debate do Conversas Cruzadas, que começa agora. Pois bem, vamos aos convidados do programa. Escritor e cientista político Percival Pugina. Vamos iniciar o nosso debate, professor Pugina. O senhor é autor do artigo que impulsionou esse debate. O senhor tem a palavra, dando as boas-vindas aos telespectadores e começando com a sua opinião. Boa noite. Boa noite de modo muito especial aos nossos telespectadores, aos quais se dirigem as considerações deste programa. Esse artigo nasceu de uma convergência de 2 circunstâncias. De um lado, isso que apontaste bem, né, que esta diferença de estilo entre Lula e Dilma. E de outro, o fato de que o Congresso Nacional constituiu comissões para trabalhar na elaboração de um projeto de reforma política. Quando eu ouvi alguns comentários internos do Congresso sobre a natureza das discussões que vão se travar, eu fui acometido de uma velha preocupação minha. Nós vamos mexer e não vamos resolver. Aqui no Brasil nós temos um hábito terrível, o hábito de reclamar da política, reclamamos de tudo, nos queixamos da vida, né? Apontamos com extrema facilidade os problemas que estão aí na cara e que todo mundo vê, mas quando se trata de identificar as causas dos problemas que vemos para construir alternativas de solução suficientes para resolvê-los, nós caímos sistematicamente naquela frase que eu descrevo como está tudo errado, mas não mexe. Então vamos mexer na periferia das coisas. Nesse meu artigo eu chamo a atenção, o artigo chama-se Lula e Dilma, um bom exemplo. E até o meu leitor, que sabe que eu tenho posição política, filosófica bem definida, pelo título poderia estranhar, então eu começo o artigo dizendo, não estou louco, não fui cooptado, né? Mas acho que ambos são um bom exemplo das diferenças que existem entre as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Só para lembrar, acho que nós saindo um pouco daquilo que faz a pauta do meu artigo, mas vamos lá. Eu quero só lembrar, né, que durante o governo anterior, o governo do presidente Fernando Henrique, quando foi instalado o Plano Real, o Lula e o partido do presidente foram contra. Quando se implantou a lei de responsabilidade fiscal, o Lula e o partido do presidente foram contra. Quando o Brasil abriu-se, até antes do presidente Fernando Henrique, ao mercado internacional, como um atuante nesse mercado, comprando e vendendo, o Lula e o partido do presidente foram contra. Quando ocorreram as privatizações, foram contra. Quando se tratava de pagar a dívida externa, não queriam fazer uma auditoria da dívida. Mas, felizmente, houve firmeza naquele.
E esta firmeza retomou a credibilidade do país, o país retomou a sua credibilidade lá, e isto veio produzir os benefícios mais tarde. Até isto é tão verdade, estas posições contrárias são tão verdadeiras, o nosso telespectador há de lembrar, né, que aquela subida do dólar que o Daniel menciona subiu com medo, saía dólar do Brasil com receio de que o Lula no poder fosse implantar com o discurso que ele tinha quando estava na oposição. E o Lula, sabiamente, na minha avaliação até, descartou tudo que ele tinha dito antes com aquela expressão que se tornou conhecida: a gente, quando está na oposição, faz muita bravata. Então, retornando agora àquilo que, na minha avaliação, é a questão central, já que estão num processo de reforma política. Quando se fundem na mesma pessoa Estado, governo e a administração, nós atribuímos funções, seria o mesmo, é o mesmo que numa empresa alguém ter o seu diretor de marketing e o diretor de produção industrial na mesma pessoa. Não dá certo na empresa e não dá certo no país. Não bastasse esta confusão que nós fazemos aqui, que os países mais bem organizados institucionalmente separam, nós ainda atribuímos a esta mesma pessoa a responsabilidade de nomear, de fazer andar toda a máquina administrativa. São 22 mil cargos de confiança no âmbito do governo federal. Isto se derrama por todas as estruturas do país, num total de 430 mil cargos políticos de confiança nas estruturas de administração da União, dos estados e dos 5 mil, quase 6 mil municípios do país. É uma máquina partidária da qual brota e se enraiza o aproveitamento daquilo que é público em benefício dos instrumentos partidários. O presidente dos Estados Unidos assume e ele nomeia 950 cargos. O governo da França assume e nomeia 500 cargos. No Brasil são 22 mil. 22 mil. Isso destrói, está destruindo a credibilidade da política, porque isso vira moeda de troca para a composição. É a moeda de troca que, junto com as emendas parlamentares, faz tilitar e chamar a atenção e cativar para a base do governo. Este processo, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo sabem que o que estou dizendo aqui é verdade. Isto gera descredibilidade da política e dos políticos que não enxergam isso e não percebem que estão com 92% de rejeição na sociedade. Eles estão a 8 centímetros, como eu escrevo, do fundo do poço da credibilidade. Por quê? Porque se beneficiam de uma estrutura que eu chamo que é um sistema político ficha suja. Este sistema é causa de corrupção. É uma máquina estruturada que produz inevitavelmente isso. Num processo que, sabemos todos, se agrava com o tempo. Pode ser um pouquinho melhor, dependendo das pessoas, mas bom não vai ficar. Isso eu acho que é fruto da união desta fusão que não se justifica. Isso, os outros países não fazem isso. Isso produz uma brutal concentração de poder. E um poder longe do qual ninguém quer ficar. É uma concentração do poder que, por incompetência da oposição também, mas que minimiza o poder político da oposição.